Oi, Parabéns pra aqueles. Parabéns para o Mose. Gente, amanhã, dia 16, é meu aniversário. Então mandem aí presentinhos, tá? De qualquer tipo. Exato. Mas assim, na real, a gente tá gravando esse episódio muito antes. Porque neste momento em que você ouve esse episódio, caso você esteja ouvindo aí na data de lançamento ou um dia depois, estamos passando aí um final de semana em Campos do Jordão. Exato, fizemos um romantic getaway. Isso. Eu e meu marido para comemorar o aniversário dele. Tô um pouco nervoso nesse momento aqui meu Deus. em que gravamos, né? Estamos gravando aí uma semana antes. Porque vai ser a primeira vez em 2 anos quase que os gatos vão ficar sozinhos alguns dias. Sim. A última vez foi quando a gente viajou pra Europa, né? London. Em 2023. Nossa, faz tempo já, né? Foi em 2023. E aí de 2024 pra cá a gente só fez, tipo, viagens sozinhos, né? O Tele ia sozinho ou eu ia sozinho, então um dos dois ficava aqui. Então vai ser a primeira vez que alguém vai ficar aí, que os gatos vão ficar sozinhos aí 4 dias, e nós teremos aí o apoio da minha querida Marília, né? Minha querida amiga Marília Grafira. Giráfola. Né, que entre outros vários talentos é também cat sitter. Exato. Né? E aí ela vai vir aqui cuidar deles, então tô um pouco ansioso porque eles não têm mais essa referência, né, da casa sozinha por muito tempo sem nenhum dos dois. E depois os problemas de saúde do Carbonara, enfim, mas Carbonara tá muito, muito bem, inclusive. Exato. Não contamos aqui, mas os últimos exames dele estão ótimos. Para um gato renal 2, os exames dele estão maravilhosos. Ótimos, ele ganhou peso. Tá gordinho, tá tão bonitinho, ele tá mais gordinho. Tá indo tudo bem, então tô tentando me convencer aqui que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, meu amor. Quem quiser conhecer aí a Marília, o perfil de cat sitter dela é Tia Marília Cat Sitter. Exato. Lembrando que cat sitter é CATSITTER. Exato. Tá? Então, se você mora aí pela região de Santa Cecília, Centro, Vila Buarque e afins, ela pode cuidar aí do seu gatinho. Exatamente. Outra coisa que a gente precisa contar é que a gente participou aí há algumas semanas do podcast Perdidos na Estante. Exato. Dos nossos queridos amigos Domenica Mendes e Rodrigo Basso, falando sobre Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Exato. E a gente só esqueceu de falar. Não, na verdade, assim, eu tava esperando. Teve até um dia que a Domenica me mandou mensagem só para confirmar quais os nomes, os nomes, né, as nossas assinaturas aí que ela colocava nos créditos, né, e perfis, etc. Eu falei, beleza, vai me marcar, a gente compartilha, e aí depois a gente também fala no podcast, enfim, então eu tava esperando isso acontecer. A questão é que agora que a gente se tocou disso, o Telo viu que ela marcou a gente no Blue Sky. Exato. E eu não recebo, por algum motivo, eu não recebo a notificação do Blue Sky. Que loucura, será que você desativou em algum momento? Não sei, talvez. Não sei o que acontece, mas eu não recebo notificação e eu nunca entro lá. Então eu tava achando que ela ia publicar no Instagram. Fui olhar no Instagram, não tem nada. Não sei se ela esqueceu ou sei lá. Mas aí acabou passando batido, mas então só corrigindo esse erro aí e divulgando aqui que a gente participou aí, então, desse episódio do Perdidos com nossos queridos amigos, que a gente não fazia nada juntos há muito tempo, então foi muito gostoso. Sim. E a gente vai deixar o link aqui na descrição para você, até porque a essa altura do campeonato, quem queria assistir Quarteto Fantástico já deve ter assistido. Exato, então pode assistir, porque a gente fala spoiler de tudo. Então dá para vocês ouvirem aí o episódio tranquilamente. Exatamente. E como você tá se sentindo aí às vésperas do seu aniversário?
Tô bem. Eu acho assim, eu acho que o começo desse ano foi muito pesado, né? Eu acho que os primeiros 6 meses de 2025 foram bem difíceis, assim. Eu acho que a gente teve uma série de questões, né? Com os gatos, como eu acabei de falar do Carbonara, questões pessoais nossas também, né? E, tipo, quando um tava bom, tinha que segurar a barra do outro porque o outro não tava. Exato. Né? Então acho que a gente passou por momentos difíceis, mas acho que de uns 2 meses pra cá as coisas parecem que estão evoluindo melhor, em várias áreas aí da nossa vida. Então eu tô bem, tô feliz. Tive um inferno astral super positivo, super cheio de coisas boas, assim, e de transformações, né? As pessoas costumam ver o inferno astral como um mês horroroso que você tem antes do seu aniversário, mas o meu não tá nada horroroso, o meu tá muito bom, por sinal, viu? Que bom, meu amor. Meu diário do humor tá bombando. Ok, que eu tô gravando isso uma semana antes, né? Não sei o que vai acontecer ao longo dessa semana antes do episódio ser publicado. Mas esperamos que meu diário do humor esteja bombando ali, só gatinhos amarelo e verde. Né? Exatamente. Mas é isso, eu tô bem. Tô pronto aí pra mais um ano. Que bom. E é isso. Tá, a gente volta semana que vem. A verdade é assim, eu trouxe uma pauta aqui. Uma pauta que tá há semanas aqui na nossa pauta e eu tô curiosíssimo do que é o ponto. Porque é o seguinte, é uma pauta que eu sabia que talvez ela fosse durar, que ela fosse render bastante, talvez nem renda tanto assim, mas eu acho que ela rende mais do que geralmente um assunto rende nos nossos episódios regulares, que a gente sempre tenta falar de 2 ou 3 coisas diferentes, né? Não ficar necessariamente num tema só. Mas esse eu achei que merecia um episódio à parte, que é uma coisa que a gente fala eventualmente assim muito en passant, né? Quando a gente tá falando, quando a gente faz nossos episódios, que é falar sobre trabalho, né? Então, há um bom tempo atrás, ó, eu achei o post aqui que eu tinha salvo. Será que era esse? Desculpa, mas é que apareceu outro post aqui nos meus posts salvos, que sempre vale a pena ser relembrado. Ih, peraí que deu ruim. Can you save us, Britney Spears? Can we be saved? God, why is Satan controlling the universe? Enfim, sempre vale lembrar, né? Sim. Mas eu salvei um post aqui que é sobre a relação da geração Z com o trabalho. Que eu acho que diz muito a respeito também da forma como nós, né, millennials e geração X, enfim, como que a gente lida com o trabalho também, né? Então o post diz o seguinte: a geração Z que você xinga é a mesma que pode garantir direitos que seu chefe nunca sonhou em assinar. Se não aguenta, pede para sair. Só que eles estão mesmo saindo e levando o talento junto. Quando um gerente de 30 e poucos anos dispara que hoje em dia ninguém quer trabalhar, ele ignora que 14,9% dos brasileiros de 18 a 24 anos estão sem vaga formal, o dobro da média nacional, segundo o IBGE. Não é que essa turma recusa serviço, recusa o pacote completo de salário baixo, mais assédio moral, mais burnout precoce que corroeu seus irmãos millennials. Os números que detonam o mito do compromisso. Uma pesquisa da PwC Brasil mostra que 72% dos Gen Zs topariam permanecer mais tempo nas empresas se tivessem possibilidade real de mais flexibilidade de horário,
ou ambientes menos insalubres do ponto de vista da saúde mental, já que sonhar com salários melhores parece um sonho distante. É tipo um cálculo de sobrevivência numa economia em que 67% relatam ansiedade constante. Dados da Deloitte Global Survey de 2025. Se é para produzir, que pelo menos não seja à custa da própria saúde mental. A OMS, Organização Mundial da Saúde, lembra que ansiedade e depressão já custam $1 trilhão por ano em dias perdidos ao redor do mundo. Aí, só para resumir aqui os outros cards, que são bem longos, fala aqui do caso de um produtor de conteúdo do TikTok que falou sobre a escala 6:1 e o vídeo bateu aí milhões de visualizações, enfim, e despertou aí mais gente para falar aí nesse debate, né, que já vem durando aí alguns meses nesse ano, né? Sim. Um outro exemplo bem forte desse jogo entre Gen Z e patrão é o boom das semanas mais flexíveis e mais curtas de trabalho. Sim, boa parte disso foi efeito do pós-pandemia, mas os mesmos dados da Deloitte demonstram que essa também é uma pauta crucial da geração Z na hora de negociar trampo. Empresas brasileiras que testaram semana de 4 dias, por exemplo, relatam queda de 24% no absenteísmo e manutenção da produtividade depois de 6 meses. Sim. Frases que você repete, mas que não fazem o menor sentido na realidade. Quem quer faz hora extra sem reclamar. Eles respondem com hora extra sem adicional é furto de salário. Exato. No meu tempo, trabalhava doente. Eles postam atestado e lembram que presenteísmo custa mais caro do que afastamento. Primeiro emprego é ralar em silêncio. Eles viralizam no TikTok falando dos abusos. Resultado, RH correndo para rever política. O efeito dominó no bolso de quem reclama. Se a geração catalogada como frágil, preguiçosa e vagabunda consegue empurrar semana de 4 dias, colocar em xeque uma das escalas mais cruéis de trabalho e tratar de saúde mental no orçamento, o colega de 40 ou 50 anos leva esses benefícios de brinde. Afinal, CLT não pergunta a data de nascimento antes de garantir pausa para almoço adicional noturno. Conquistas que também começaram com jovens inconvenientes, muitas décadas atrás. Calma, não é o Gen Z que é o seu inimigo. Da próxima vez que alguém no café da firma soltar que essa molecada quer tudo fácil, talvez valha lembrar. Sem esse incômodo coletivo, a gente ainda assinaria ponto de caneta, aguentaria piada de chefe bêbado em happy hour obrigatório e pagaria burnout no boleto. A geração Z não está implodindo o trabalho, está reformando o prédio antes que desabe em cima de todo mundo. E a sua geração também fez revoluções no trabalho, temos certeza. E seus pais deveriam achar moleza e corpo mole também. Sim. Se você for esperto, cola neles. O futuro do emprego pode até ser incerto, mas a linha de frente da mudança já tem data de nascimento. Esse post é de um perfil chamado Contente.você. Assim, eu concordo em vários pontos. Eu diria sobre o lance de eles vão mudar o mundo. Calma, torcedores. Não acho que é neste nível. Porque o problema acho que é a generalização, né? Do, tipo, falar que todos eles são preguiçosos é mentira. Mas também falar que todos eles estão mudando o mundo também é mentira. Mas eu acho importante essa relação diferente que tá rolando. Principalmente nas nossas áreas correlatas, sempre houve um glamour muito grande de se trabalhar além do que foi combinado. Então, em design e publicidade, é meio que dado o fato de que você vai trabalhar mais do que o que foi combinado. E isso sempre foi visto como uma coisa bonita, até quando, né, a gente trabalhava e tal. E eu acho foda isso, deles não estarem topando esse tipo de coisa. Eu acho realmente importante. É que eu não acho que eles estão não topando num ponto de vista de altruísmo, sabe? Do tipo, não vou topar esse emprego por conta disso. Eu acho que existe sim
uma coisa que é positiva e negativa, que é uma geração que cresceu vendo que o caminho para o sucesso financeiro, econômico, de fama mesmo, é muito diferente e é muito ao acaso, assim, do tipo, você pode fazer um vídeo amanhã que vai viralizar e você vai ser super famoso e vai ganhar um monte de dinheiro, e se você souber capitalizar em cima disso, você vai continuar e vai ficar famoso. Você não precisa ter uma carreira estável para chegar nisso. A nossa geração cresceu, tipo, a referência era, sei lá, Washington Oliveto. Eles não têm esse tipo de referência. A referência deles é, sei lá, o Carlinhos Maia. É a DK, sabe? Aham. Que não deixa de ser uma referência de sucesso também. É diferente, mas é uma referência de sucesso também. É podre, mas... Mas quem disse que o Washington Oliveto também não era podre, entendeu? Ótimo ponto. Esse é o ponto. Ótimo ponto. Então eu acho que, assim, é menos sobre... Eles não topam essas condições porque eles são muito visionários e tudo mais. Eu acho que eles não topam porque eles perceberam que a mentira que a geração antes da nossa contou pra gente é mentira. Que é, trabalhe muito e você vai ter sucesso. Não necessariamente. Às vezes é sorte. Eu acho que o que essa geração tá vendo é que com TikTok, com redes sociais, com influencers, com a Fazenda, com todo esse conjunto, é que às vezes é só sorte. Sabe? Às vezes não é nem qualidade, não é sobre a qualidade do seu trabalho. É sobre a literal sorte de estar no momento certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. É que eu acho assim, eu acho que, como tudo na vida, depende de contextos e depende de circunstâncias, assim. Eu vou dar um exemplo aqui, sem citar nomes e sem dar muitos detalhes. Até sei o que é. Mas eu conheço um jovem que já tá... Digamos que já passou aí dos 25, tá? E está em seu segundo emprego, depois de ter passado pouquíssimo tempo, depois de ter demorado, nossa, tô me enrolando todo. É que a gente gravou 2 episódios seguidos. Eu falei pra cacete no outro, então eu já tô me enrolando todo aqui. Tipo, está no seu segundo emprego depois de ter conseguido o primeiro emprego muito tarde e ter ficado pouco tempo lá. E o ter ficado pouco tempo lá significa que... qual foi o motivo, né? Ficou pouco tempo porque venderam uma coisa, chegou lá, era outra. Como vai acontecer em todos os empregos. E aí resolveu sair. Eu acho que até aí tudo bem. Sim. Porque talvez fosse algo que eu deveria ter feito lá atrás, ao invés de ter ficado e amargado, porque precisava pagar boleto. Talvez eu devesse ter saído e ido procurar algo que realmente fosse, né? E agora, beleza, conseguiu um novo que tem mais a ver ali com a sua área, com as suas expectativas, mas está há pouquíssimo tempo e faz reclamações do tipo: o servidor caiu, perdi um arquivo, e aí meu chefe pediu para ficar até mais tarde para terminar um job que tinha que entregar, e eu falei não, porque eu não vou fazer hora extra. Acho justo, acho ok. Né? Ninguém é obrigado a fazer hora extra, né? Mas principalmente dão remunerado. Não sei se é remunerado ou não. Acredito que seja, porque é CLT. Ainda por cima, esse jovem teve a oportunidade de encontrar um emprego que é CLT, que na área dele é quase impossível. É quase impossível encontrar hoje em dia, e que é menos de meia hora de onde ele mora. E ainda assim reclama, né? Só que aí, como eu falei, acho que tudo depende muito de contextos e tudo mais. Cara, tipo,
Na meiuca ali entre 25 e 30 anos, você ainda estar no seu segundo emprego, ainda morando com a sua família, até aí tudo bem. Tem gente que mora com a família até os 30, 40, né? Cada um tem sua realidade, enfim. Mas eu não sei, eu tenho uma certa dificuldade de lidar com isso, porque eu conheço um outro jovem que tem exatamente a mesma idade, nasceram com mais ou menos 1 mês de diferença, e esse outro jovem já tem uma carreira dentro de uma empresa grande e já comprou o seu primeiro apartamento. Uhum. Entende que é um pouco difícil você lidar com a coisa do limitar a ser uma coisa apenas geracional. Sim, sim. Porque eu tô falando aqui de 2 indivíduos que têm exatamente a mesma idade, mais ou menos 30 dias de diferença de nascimento. Um tá vivendo na barra da saia da mãe até hoje, reclamando quando tem que fazer hora extra e indo embora. E o outro já tem uma carreira e um apartamento. Uhum. E aí você fala oportunidades e tal. Te garanto que esse que tá na barra da saia da mãe, muito provavelmente teve mais oportunidades do que o outro, que já conquistou muito mais coisa. Porque eu conheço a realidade de cada um. Sim, sim. Então é muito difícil limitar isso a um recorte geracional, sabe? Tipo, isso Sim. me pega demais, assim. Eu acho que é difícil fazer esse recorte geracional realmente, principalmente se você não leva em consideração todo o contexto, porque eu acho que tem um pouco disso, de como que a pessoa teve que encarar a vida até então, sabe? Do tipo, qual foi a realidade que ela teve que lidar até aquele momento. E eu acho que falta, às vezes, eu sei que a gente não está falando geracionalmente, mas falta um pouco, eu acho que para essa geração, a compreensão que vem só depois de muito tempo. E ela realmente só vem depois de muito tempo. Então, não sei o que fazer, mas é que... Sabe aquela célebre frase do Seu Madruga? O ruim não é o trabalho, o ruim é ter que trabalhar. Que é meio que isso que eu acho que quando você vai ficando mais velho, você vai percebendo. E eu acho que é por isso que os nossos pais e a geração antes da gente tinha um pouco que esse fogo pela luta no trabalho tinha apagado um pouco, porque vai passando um tempo e você percebe que existem condições melhores e piores, mas no fim das contas o que você está fazendo é vender o seu tempo que você gastaria para você, para tornar alguém rico mais rico. Aham. Isso é trabalho. E isso não é um trabalho. Isso é... A ideia de trabalhar é essa. É você doar o seu tempo e, em troca disso, receber dinheiro. E você tá pegando o tempo que você poderia investir em você mesmo, no seu lazer, na sua vida, nos seus problemas, nos seus BOs. E você está vendendo esse tempo para alguém rico ficar mais rico. Não é para você ficar mais rico. Você só está sendo pago pelo tempo. Você não está se tornando mais rico nesse processo. Então, eu acho que quanto mais velho a gente vai ficando, é um pouco daquela coisa de quebrando a pessoa. Você vai meio que se quebrando e falando assim, tá, o jogo é esse. Infelizmente o trabalho vai sempre ser assim. Sempre, não vai mudar, sabe? Não é de hoje. O que eu acho muito válido que o texto traz é que eu acho que sim, tem certas coisas que estão adoecendo muita gente. Então, provavelmente com você é a mesma coisa, mas assim, você se formou em publicidade, eu me formei em design, e se a gente for fazer um retrospecto de pessoas que fizeram faculdade com a gente ali nos anos 2000, 2010, nessas áreas de criatividade aplicada, vamos chamar assim, comunicação, enfim, 90% não está mais na área. Porque não aguentou mais, porque era um moedor de gente. Era um literal moedor de gente, esse mercado. Então eu acho válido que jovens não estejam aceitando isso. O que eu acho ruim é o que eu falei. Eles não estão aceitando porque isso é um absurdo. E eu concordo, muitas coisas são absurdas, mas muitas coisas são a prática de trabalho. Não vai mudar. Tipo, beleza, pode ser que você trabalhe
4 dias na semana. Pode ser que você só faça hora extra quando você queira. Pode ser que os horários sejam mais flexíveis. Mas no fim das contas, ainda vai ser trabalho. Sim. A gente pode melhorar as condições. E ótimo que eles estão não aceitando as merdas que a gente aceitou. Acho ótimo isso. Mas dito isso, eu acho que certas coisas são meio intrínsecas ao trabalho. E não vai mudar. Independente deles. Sabe? Concordo. Eu acho que essa questão também dos contextos de cada um, tipo, se a gente for olhar para nós dois, né? Acho que eu, principalmente, eu tenho aí um grande privilégio já há bastante tempo, que é o trabalho remoto. Então, mesmo antes da pandemia, eu já trabalhava remoto. Eu trabalho remoto desde 2017. Na verdade, se a gente for olhar um pouquinho mais para trás, eu já trabalho remoto desde 2013. 2013 teve um ano inteiro que eu passei trabalhando remoto e autônomo. Eu prestava serviços de marketing para redes sociais para 2 empresas. E é muito louco isso, porque assim, eu cobrava amendoins para eles, sabe? Tipo, 2013 faz o quê? Faz 12 anos, não é tanto tempo assim. Eu posso falar aqui pra vocês, eu cobrava... Cara, outro dia eu tava pensando nisso, eu entrei em parafuso, porque eu não sei como que eu consegui. Durante um ano, eu vou voltar mais pra trás, tá? Vou voltar mais pra trás. Eu acho que eu cresci muito observando meu pai e meu irmão mais velho, que era aquela coisa do sair para trabalhar e ficar o dia inteiro fora trabalhando e voltar para casa, comer e dormir para no dia seguinte trabalhar. Então acho que por muito tempo ficou enraizado em mim que trabalho era isso. Que trabalho era dar o sangue. Que trabalho era um esforço árduo que você tem que fazer. E não necessariamente precisa ser assim, né? Só que acho que meus primeiros empregos, eles já foram muito nessa toada ali. Quando eu consegui finalmente trabalhar na minha área, porque assim, eu me formei em publicidade em 2001, mas eu só fui trabalhar com isso em 2011. Sim. Até então eu tava literalmente dando sangue, fazendo outras coisas e indo morar sozinho e etc. E aí depois de passar um ano numa agência, era uma época que assim, pouca gente trabalhava com marketing de redes sociais. Sim. Só que a demanda estava crescendo. Então eu comecei a trabalhar sozinho. E tive só apoio de 2 pessoas com freelas muito específicos quando a coisa estava meio que crescendo, assim, eu comecei a precisar de ajuda. Eu lembro que o Cairo me ajudou com alguns trabalhos e a Inês também, que eu conhecia da agência que eu tinha trabalhado. A Inês fez vários textos para mim como freela. E, cara, eu trabalhava sozinho em casa, na época que eu morava na República. Eu cobrava de um dos clientes, assim, somando os 2 clientes que eu tinha, eu devia ganhar mais ou menos R$3.500. Eu cobrava literalmente amendoins dessas pessoas. Sim. E aí eu complementava a renda dando aula de inglês. Que hoje eu olho pra isso e falo, caralho, como eu fui errado. Porque, eu não sou professor. 2, eu não sei, eu não tenho metodologia, eu não sou uma pessoa como, sei lá, a Luísa, por exemplo, que estuda isso, né? A Luísa faz faculdade de letras, ela dá aula em escola, né? Tipo, ela é uma das profissões dela, né? Que a Luísa tem inúmeras profissões. Nossa, Babi profissões. Mas eu peguei isso como se fosse tipo,
dar umas aulinhas de inglês aqui pra quebrar um galho, né? Tipo, eu acho que foi muito errado da minha parte, assim. Eu sinto como se eu tivesse enganado todas as pessoas que se propuseram a ser meus alunos. Espero que elas tenham aprendido alguma coisa. Sim. Mas assim, eu pagava aluguel, eu pagava as contas de casa, eu ia pra BH ver o Telo, porque a gente morava separado nessa época. Como que eu fazia tudo isso com tão pouco dinheiro? É porque a vida custava muito menos. Mas será que era tão menos assim, 12 Era anos muito atrás? menos. Era muito menos, irmão. A inflação é um pouco assustadora. Eu fico um pouco chocado de parar e olhar, caralho, eu fazia muita coisa com muito pouco dinheiro. É que, assim, eu acho que tem um ponto de que a gente aprende a se virar com o que a gente tem, mas a inflação está assustadora. Tipo, hoje o salário mínimo é irrisório, assim, do tipo, não tem como aquilo, sabe? Tipo, é muito pouco pro que custa a vida hoje. Mas eu acho muito louco isso, porque eu queria muito ver. É que vai demorar, né? Mas eu queria muito entender como essa geração vai ser daqui a um tempo com a distância temporal, assim. Porque eu acho que deve ser muito louco. Tipo, tem pessoas dessa geração que a gente tá falando que não tiveram a socialização do ensino médio, por exemplo. Essas pessoas fizeram o ensino médio inteiro de casa por conta da pandemia. Uhum. E eu não acho que você forma quem você é no ensino médio, nada disso, mas eu acho que ali você meio que aprende essa parte sobre lidar com pessoas, que é: as pessoas são diferentes, você vai precisar aprender a lidar com gente. E eu fico pensando sobre essa geração de pessoas que não aprenderam a lidar com gente. E é muito frustrante, porque eu acho que quando a gente era mais novo, redes sociais não eram tão gigantescas assim. Era uma coisa meio do tipo, putz, tem tal fulano que é designer fodão, tal fulano que é designer fodão. São meus exemplos, eu queria chegar no nível deles. Hoje em dia, eu fico pensando num jovem que tá se formando agora, ou tá entrando na faculdade agora pra fazer alguma coisa, e aí ele vê, sei lá, eu vou dar o exemplo dela de novo, mas sei lá, vê a DK, por exemplo, ali no começo da carreira, e é tipo, tá, ela faz dancinhas no TikTok e ela ganha um dinheiro que em uma publi ela ganha o dinheiro que eu vou pagar na faculdade inteira pra poder me formar. Uhum. E eu entendo a frustração geral que essas pessoas têm com a ideia de emprego. Porque hoje é isso, é muito efêmero. Sabe? A gente aprendeu que esforço te daria um resultado. E de certa forma deu por um tempo. Mas hoje em dia não é mais isso. E aí eu consigo entender a frustração dessas pessoas. Tipo, por que eu vou me humilhar pra poder passar por isso se não precisa? E assim, eu tô vendo exemplos de pessoas mais velhas que eles que se esforçaram pra caralho e não deu em nada. Uhum. Porque tem isso, a vida hoje é muito cara. Eu sempre penso isso. A minha mãe, ela nunca trabalhou em empregos super fodões, assim. Ela trabalhava fazendo a contabilidade e tal de empresas. Nunca foi nada incrível. E ela pagou um apartamento. E ainda escola particular para os filhos. E comida em casa. E tudo isso. Uhum. Sabe? Do tipo, hoje em dia a gente tem empregos que a gente recebe muito bem. A gente tem uma vida super estável. E olha a dificuldade que está sendo pra gente comprar um apartamento. Uhum. Sabe? As coisas hoje eu acho que chegaram num nível que não tá mais batendo, porque eu acho que antes existia uma curva ascendente de preço, mas a curva de emprego e o que você ganhava no seu trabalho para quanto você gastava para viver, ela crescia de certa forma parecida. Hoje em dia, essa curva de quanto você ganha e quantas coisas custam, elas estão completamente afastadas. Uhum. Então meio que dá uma coisa do tipo, não, eu não vou me esforçar, eu não vou passar por humilhações diárias, não vou passar por burnout e tudo isso, porque não vale a pena. Uhum.
Eu não vou ter o pote de ouro se eu fizer isso. E assim, eles estão certos. Sim. O pote de ouro não tá no final. Se você se batalhar muito e conseguir, não vai estar no final. Sabe? Então é um pouco... É um pouco desesperador, assim, pra onde a gente tá indo. Porque de vez em quando me bate um pouco isso, do tipo... Tá, eu tô construindo uma carreira, mas... Precisa construir uma carreira? Essa ideia de carreira, ela ainda faz sentido no mundo que a gente vive já hoje? desisti de construir carreira há muito tempo. Tanto que eu trabalho hoje na posição que eu trabalho hoje. Se a gente for pensar por tempo de casa, se a gente for pensar por experiências que eu já tive na vida, e essa ideia de construção de carreira e não sei o que, era para hoje, com a idade que eu tô, a experiência que eu tenho e tempo de casas que eu tenho, sei lá, eu podia ser um diretor, eu poderia ser um VP, eu poderia, sei lá, montar uma empresa e ser um CEO, sabe? Mas não é o que eu quero, né? Tanto que, tipo, o cargo que eu tô na empresa hoje é um cargo de... É que lá não tem essa estrutura, mas sei lá, seria um coordenador, vai. Sabe? Tipo, eu não quero mais do que isso, assim, até porque... Você não quer gerenciar pessoas, já né? tive experiências gerenciando pessoas e todas foram desastrosas. Mas... É porque eu não tenho paciência com as pessoas. Pra quem tá começando. Não é nem questão de estar começando, não. A paciência com pessoas. Lidar com pessoas e lidar com os conflitos dela. Tipo, eu tenho os meus também. Mas eu comecei a falar de trabalho remoto e deixei pra lá, que acho que é a grande forma que eu tenho hoje de lidar um pouco com isso, né? Então eu tive essa experiência como autônomo e tal, acabei voltando a trabalhar em agência e fiquei 3 anos e pouco trabalhando em agência, e aí em 2017 eu mudei de empresa, mudei de certa forma de área também, de novo. E desde 2017 eu trabalho remoto. E acho que pra mim é o grande trunfo, assim, é o que me deixa um pouco mais em paz. Tipo, se eu tiver que voltar a trabalhar presencial em algum momento da minha vida, vai ser muito difícil pra mim. Não sei se eu vou saber lidar. Mas acho que principalmente na empresa que eu tô hoje, acho que tem algumas... Como é que é a palavra, gente? Não tá vendo o termo certo. Mas enfim, tem algumas compensações. Alguns perks. Eu trabalho pra cacete, mas igual eu tava contando semana passada aqui, teve um dia que eu simplesmente meio-dia larguei tudo aqui e fui pra academia. Sei lá, tipo, férias, essas coisas, até por não ser uma empresa do Brasil, tipo, tem muito mais facilidade para negociar dias livres, dinamizar ali e tal. Então são pequenas coisas que tornam a experiência um pouco menos sofrida do que experiências que eu tive quando eu trabalhava CLT em empresa grande presencial, sabe? Eu não podia simplesmente... Tipo, vou ali e já volto. E sumir o resto da tarde, sabe? Agora, de vez em quando, eu dou minhas sumidas aqui e tá tudo bem. Em troca de nenhum outro direito, né? Porque o trabalho tá sendo feito anyway, né? Então, às vezes é porque no outro dia eu fiquei até 10 da noite trabalhando. Sem ganhar nada mais por isso, né? Então, sei lá, acho que pra mim, pelo menos, é a forma que eu consigo trazer um certo equilíbrio ali pra coisa ficar um pouco menos pesada, e algo que eu tenho investido também. Tipo, porra, eu trabalho remoto, eu tenho flexibilidade de horário, então que essa flexibilidade de horário não seja só pra trabalhar mais, que seja também pra, sei lá, eu já vou sair mais cedo porque eu quero ir pra academia, porque de noite eu tenho outra coisa pra fazer, então vou sair mais cedo e cuidar da minha vida, sabe? Sim. Mas não sei também até que ponto isso é um grande refresco também. Então, porque meu problema é que isso vem, mas ele vem não como um direito, Não. mas ele vem como uma compensação do fato de que a gente trabalha sem ter nenhum tipo de segurança.
eu e você, na situação que a gente trabalha hoje, de PJ e tudo mais, a gente pode a qualquer momento ser dispensado, que não é demitido, né? Porque demitido configura relações trabalhistas. Você pode ser dispensado. E é isso, não precisamos mais de você, obrigado, tchau. E você sai com uma mão na frente e outra atrás. Todas as horas extras que você fez não valeram de nada. Todo o esforço que você colocou para construir uma carreira e criar pontos e criar relações não vale para nada também. Então, o triste é que eu acho que essa flexibilização, ela vem não como uma vantagem, ela vem como um prêmio de consolação, na verdade, pelo fato de todo o resto não existir. Sim. Sabe? Porque é isso, tipo, a minha mãe, por exemplo, o último emprego em que ela saiu porque a empresa tava fechando, ela foi meio que a pessoa que apagou a luz, né? Porque ela é do financeiro, da contabilidade, então ela que apagou a luz. E assim, com a FGTS que ela recebeu, ela viveu uns 2 anos em segurança, em casa, procurando outra coisa. Não existe isso mais para nossa geração, para a geração que vem agora. Não existe. Sabe? A aposentadoria, por exemplo, é um conceito que vai acabar. Sim. Tipo, e olha que o Brasil é um país bastante jovem e bastante populoso, mas pra gente já tá tendo problema. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, a Coreia do Sul chegou num ponto em que a Coreia do Sul, em algum momento, ela vai acabar. Literalmente acabar. Porque não nasce gente o suficiente para que a população não pare de cair. Ela vai cair num ponto que não dá mais. Então, tipo, por exemplo, a gente fala sobre porque não tá tanta gente entrando na força de trabalho CLT, né? Força de trabalho regulamentada e tal. Então a aposentadoria em algum momento vai dar um problema grave e ninguém vai conseguir mais se aposentar. E isso tá chegando. Mas ainda tem muita gente trabalhando, gerando renda anyway. Lá nem isso. Então, assim, eu, por exemplo, acho que talvez a nossa geração seja a última a se aposentar. E talvez nem a gente. E olhe lá. Talvez nem a gente. Porque é isso. Porque pensa nisso. Quantas pessoas você conhece, quantos jovens você conhece hoje que estão entrando no emprego CLT? Nossa. Ou seja, que estão pagando INSS e estão contribuindo. Pouquíssimos. Exato. Então não vai ter dinheiro. Não existe mais dinheiro. Não tem de onde tirar esse dinheiro. Porque é aquela coisa da aposentadoria. Quem trabalha hoje está pagando para quem está se aposentando hoje. Então, se a gente vai se aposentar daqui a 20 anos e hoje já não tem ninguém pagando, lá vai ter menos gente ainda. Então, a situação do trabalho no mundo, ela está indo por um caminho bem complicado, assim. Bem complicado. Eu acho que uma coisa que eu acho que eu concordo com o texto é que a relação humana com o trabalho está para mudar de forma bem fundamental, assim, no sentido de talvez a ideia do que é um freela, que o conceito de um freela, pelo menos conceitualmente, você está trabalhando em um projeto, você não está trabalhando em um lugar. Né? Você não está num emprego, você está num projeto. Eu tenho para mim a percepção de que, pelo menos nas nossas áreas de comunicação, criatividade e tudo mais, cada vez mais o futuro caminha para isso. Ninguém vai ter um emprego fixo. Você vai ter um projeto fixo. E aí, quando esse projeto acabou, você vai para o próximo. E você precisa correr para conseguir para completar, para ficar o menos tempo possível parado entre os projetos. Ou fazer vários projetos ao mesmo tempo. Mas eu acho que a ideia que a gente tem de emprego, dessa coisa de que acorda cedo, vai para um lugar, trabalha naquele lugar, volta para casa, come, dorme, toma banho e vai para o mesmo lugar no dia seguinte, eu acho que está com o tempo contadíssimo. Sim. Contadíssimo. Eu acho que as pessoas vão trabalhar em projetos. Você vai ser contratado, tipo, vagas de emprego vai ser projeto tal, vai durar 3 anos, você vai entrar e vai fazer essa função nesse projeto. Acabou esses 3 anos, beijo, tchau. Curioso você falar isso, porque em contrapartida, como plano aí de futuro, porque, né, gente, vamos
Né? Amanhã eu tô fazendo 47 anos, o que significa que daqui a 3 anos eu terei 50. Exato. Então, como última tentativa aí de me agarrar em algum tipo de segurança, eu tô pensando seriamente na possibilidade de prestar concurso. E que talvez sejam os únicos lugares que vai existir emprego ainda. Porque é um projeto que não acaba, né? Tipo, se você pensar no que um funcionário público faz, que ele está fazendo uma parte muito específica, um projeto muito específico do governo acontecer, aquele projeto do governo provavelmente não vai acabar. Então você vai fazer para sempre. E é muito louco se a gente extrapolar isso para outras esferas. Tipo, eu conheço pelo menos 2 pessoas que terminaram, que tiraram aí o título de doutores, né? Enfim, concluíram seus doutorados esse ano e que agora estão correndo aí atrás de concurso para poder trabalhar. Exato. Para poder dar aula num mundo onde cada vez menos gente quer buscar educação formal, porque no fim das contas cada vez é menos necessário. Eu sempre lembro de um professor da faculdade que falava uma coisa em 2010, isso, quando eu comecei a faculdade, que ele falava que a forma como faculdade funciona é muito bizarro, porque a faculdade é um lugar para gerar conhecimento acadêmico, que vai gerar conhecimento prático. Mas para ter conhecimento prático, primeiro você vai precisar gerar um conhecimento acadêmico. E teoricamente a faculdade ela é para gerar conhecimento acadêmico, ela não é para gerar conhecimento prático. Então tem certas profissões que a gente faz faculdade que, se você parar para analisar friamente, você não precisaria fazer faculdade. Para ser um publicitário, você não precisaria fazer faculdade. Para ser designer, você não precisaria fazer faculdade. A gente faz porque virou um costume fazer. Mas se eu não estou pesquisando academicamente design, eu teoricamente não precisaria. É que tem algumas profissões que estão intrinsecamente ligadas ao academicismo. Então, você é historiador. Não tem como você fazer isso empiricamente, porque o passado já aconteceu. Então você vai ter que estudar sobre ele. Então a sua forma de prática em algumas áreas é acadêmica. Mas tem áreas que a área de prática não é acadêmica. Então, enfim. Acho que a gente falou muito e não falou nada. Exato. Pensamentos profundos. Mas fica aí para vocês refletirem, né? Porque é sobre isso. Gostaram, gente? E não tá tudo bem. Então, enquanto vocês ouvem dessas reflexões, a gente tá em Campos do Jordão, talvez comendo um fundi, né? Um fudê com os amigos. Um fudê com os amigos, sim. Eu tô vendo aqui se tem alguma coisa mais alta astral pra gente terminar o programa. Ah, não, já tá bom, já tá com quase 1 hora de programa já tá ótimo. Ah, então tá bom. Você quer puxar alguma outra coisa? Não, é que tem um tópico aqui que você colocou que eu tô muito curioso do que é. Qual? Que é overutilização de pronomes no espanhol. Ai, isso é uma coisa que me perturba, assim, me tira o sono. Já acordei várias vezes de madrugada pensando nisso aqui. Não, é porque eu queria ter anotado aqui algum exemplo, mas eu não anotei, né? Metecelô. Mas é que tem umas coisas do espanhol, tipo, que me irrita, que é uma das coisas que me gera dificuldade para falar, que é tipo a quantidade de pronomes que tem numa frase, tipo, me voy a me comer um pastel, por exemplo. Tipo, ou se você já falou do pastel, me comerlo. Tipo, em português, vou comer um bolo. Tipo, não tem nem o pronome, é só os verbos e o objeto. Sim. Né? Vou comer um bolo. Aí em espanhol é me voy. Por que precisa do me se já tem o voy? O voy já não tá indicando que é a primeira pessoa? Me voy a me comer um pastel. Você vai se comer ou você vai comer o... Sabe? Tipo, eu não consigo entender. Por que precisa de
tanto pronome. Mas é que eu acho que isso é a norma culta. Se a gente fosse falar na norma culta do português também, dá pra meter pronome até não poder mais. Perdoá-lo-ei. Sabe? Dá pra você ir muito longe. É que eu acho que a gente tá mais acostumado a uma norma vulgar do português, vamos dizer assim. É porque o português do Brasil realmente ele é muito simples, né? A gente fala ele no dia a dia de forma muito simples, mas ele consegue ser bastante complexo gramaticalmente. Porque se a gente for comparar como um português, um português não, como uma pessoa que fala, né, a língua portuguesa em outros países, mas eu pensei especificamente no português de Portugal, né? Mas imagino que possa se aplicar a outros países que falam português também. É muito mais rebuscado, mas ainda assim eu não vejo uma utilização tão grande de pronome como eu vejo no espanhol. Entendi. É que não dá pra comparar com o inglês também, porque inglês é outra pegada, enfim, né? Mas inglês também quase não... Inglês, tipo, tem muita coisa que é muito simples, tipo, não tem gênero, não tem tanta utilização de pronome e tal. Aí você pega o espanhol, tipo, tem mais pronome do que verbo e substantivo nas frases. Eu fico enlouquecido com isso. Sim. Me tira o sono, de verdade. É uma barra. Realmente. Pesado, né? Acho que depois dessa a gente pode encerrar. Acho que depois dessa podemos Ir encerrar. lá pro nosso fundido. Será que vai estar frio em Campos do Jordão? Olha, se tá frio aqui, deve estar frio lá. É que tem uma semana até lá, né? Ah. Lembrando quem pegou agora, que a gente tá gravando esse episódio uma semana antes. Mas tomara que não esteja tão frio, porque a gente pode usar piscina. Sim, tem uma piscina na pousada, gente. Vamos ver. Exato. Depois quando a gente voltar de viagem, a gente conta todo o rolê Exato. da escolha de hospedagem e tudo mais, que foi bem engraçado. Sim. Então tá, gente. Beijos pra vocês. Boa semana pra vocês. Feliz aniversário, meu amor. Obrigado, amor. Muito obrigado. Te amo muito. Também te amo muito. E é isso, gente. Beijos, tá? Beijo, gente. Parabéns pra mim.